Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Êxodo. O título que eu dei para a palestra de hoje é Moisés e o Êxodo. Na verdade, nos dias de hoje eu tenho visto vários sermões sobre essa questão do Êxodo de Moisés, né? Por exemplo, o Êxodo, Deus está conosco. Um filme, né? Êxodo, Deuses e Reis. Aliás, esse filme é impressionante, né? Cenas que aparecem, ali a batalha entre o povo de Israel e Faraó. A batalha era a questão de querer sair, as pragas caindo e finalmente o mar se abrindo, o povo do egípcio vindo atrás. Realmente uma coisa impressionante, os efeitos que eles colocam nesses filmes, né? Um outro sermão, Salvo para a Glória de Deus, mostrando como o povo de Israel foi salvo naquela ocasião, né? Um outro título para sermão, Êxodo da escravidão para a salvação. E nós temos então esses títulos, diversos títulos sobre esse assunto do Êxodo. E, obviamente, muitos filmes. Eu me lembro especialmente quando assisti a primeira vez o filme Os 10 Mandamentos. É um filme antigo, mas com uma qualidade impressionante, né? Com cenas que marcaram a minha memória. Moisés ainda bebê, Moisés saindo do Egito, indo para o deserto, as cenas dele ali com a sarça ardente, o seu primeiro encontro com Deus, e depois voltando à saída do Egito com aquele povo todo. E vem a abertura do Mar Vermelho, a travessia. E no Monte Sinai, a entrega da lei, dos mandamentos. É impressionante como os filmes retratam as histórias da Bíblia Sagrada. Eu tive a oportunidade em 1992, pela primeira vez, ir em alguns desses lugares. A minha viagem começou em Israel e eu viajei até Eilat, no sul de Israel. Uma cidade histórica, né? Era o porto ali onde Salomão enviava os seus navios para trazer ouro para o seu reino. Eilat é uma cidade não muito santa, é a Terra Santa, mas ali aquela cidade é uma cidade um pouco mais livre, né? O povo não se preocupa muito com as coisas. Eu tive a oportunidade de encontrar lá, inclusive ver passar perto de uma boate chamada Sodoma. Olha que coisa impressionante. Mas tem coisas bonitas ali, naquela região, o Mar Vermelho, com aquele azul, né? E ali tem o que, como eu chamaria, uma espécie de um elevador que desce, um observatório submarino. Você desce naquele elevador e vai embaixo do mar e vê os corais, e vê ali os peixes. Muito bonito, impressionante aquele lugar. E ali eu cruzei, então, a fronteira para o Egito. Alugamos um carro com motorista, queríamos ir ao Monte Sinai, o Monte de Moisés, né? Que fica ali na península do Sinai. Fomos descendo pelo deserto e passamos pela praia de Nuveiba e finalmente chegamos no chamado Monte Sinai. Muitos peregrinos sobem aquele monte. Muito difícil, viu? Não é tão fácil subir, não. É uma caminhada boa. Nós começamos a caminhada, era meia-noite e pouco, porque durante a noite é um pouco mais fresco. Felizmente consegui alugar um camelo para parte do caminho levar o equipamento que eu tinha para filmar. E depois um rapazinho me ajudou, subimos a escadaria, eu não sei se eram 600 degraus, aqueles degraus difíceis, mas chegamos lá em cima, cansados, viu? Muito cansados. E vimos o nascer do sol, muitas pessoas ali, pessoas cantando, pessoas orando, alguns místicos fazendo alguns movimentos místicos, uns hippies, não sei bem, ou adeptos da nova era. E finalmente descemos por volta do meio-dia, no outro dia, né? Felizmente o camelo nos ajudou e trouxe novamente as nossas coisas até o mosteiro de Santa Catarina, que fica ali no pé do monte. Mas deixe-me dizer para vocês, sabe, a história é interessante, eu quero ver alguma coisa com vocês. A primeira parte aqui da história começa lá no Egito, quando Moisés ainda era um bebezinho, o faraó procurou matar os meninos e a mãe Miriam tem uma ideia, a irmã, né,
tem a ideia de colocar Moisés num cestinho e colocar ele no Nilo. O Nilo é um rio largo, viu? Poderia simplesmente levar o bebê para o mar Mediterrâneo, né? Mas talvez tenha colocado num braço do rio, algum lugar ali. O fato é que a princesa o encontrou. E eu tenho algumas fotografias dessa princesa e do Moisés. Vocês vão rir, né? Não existe fotografia daquela época, mas existem algumas estátuas, precisamente 4 estátuas, onde aparece essa princesa e o que se acredita seja o pequeno bebê Moisés. O nome da princesa é Nefur, na verdade o nome é Hatshepsut, esse nome complicado de falar, e nós temos aí essa estátua que está no Museu do Cairo. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Cairo quando estive no Cairo, há muito tempo atrás, em 1992, visitando o museu, um museu fantástico. Hoje o museu parece que está num prédio novo, muito mais bonito e com umas coisas mais adequadas para se olhar. Mas vejam, aqui aparece a princesa Nefur, ou Hatshepsut, e o bebezinho, o Moisés ali. Uma outra estátua dessa, que eu chamo de fotografia, aparece no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, Metropolitan Museum of Art. E aqui também aparece a princesa Hatshepsut com o bebezinho ali. E tem um outro que está no Museu de Berlim, no Berlin Museum, e aqui a gente aparece também a Hatshepsut. Algumas inscrições dá a impressão que não seria Moisés, porque tem um outro nome, mas era o nome egípcio dele, né? Então aparece aqui a inscrição com o nome egípcio e Hatshepsut. E interessante, quando eu estive nesse museu, aqui nós temos uma foto mais de frente da estátua. Quando eu estive nesse museu, eu estava com meu filho, minha esposa, e o meu filho falou: pai, esse é o lugar onde tem aquela estátua, o Moisés e a mãe dele. Eu falei: puxa, vamos achar isso aí. E aí, porque é um museu grande, com muitas coisas, e aí começamos a caminhar pelo museu e lá estava. Encontrei o bebezinho. Eu tive que tirar uma foto do lado do bebê, não é? Uma foto do lado do Moisés, do pequeno menino Moisés e a sua mãe adotiva, Hatshepsut. E não somente eu, como minha esposa também tirei fotos mais de perto, onde poderia se ver bem o rostinho do bebê ali naquele lugar. E mais do que isso, eu peguei a minha câmera e fiz uma filmagem rápida em volta. Você está vendo aqui as cenas dessa filmagem rápida. Tem muitas inscrições ali, obviamente, para demonstrar que essa realmente é a estátua de Hatshepsut, que é a mãe postiça, ou a mãe adotiva de Moisés, e o bebezinho, o pequeno bebê ali, né? Moisés vai crescendo, começa a ser preparado para ser o príncipe do Egito, se tornar ali a pessoa que iria comandar o Egito, o faraó do Egito. O faraó não tinha filhos, então Moisés seria naturalmente a pessoa. E o livro Patriarcas e Profetas, na página 245, fala dessa vida de Moisés. Ellen White diz que na corte de Faraó, Moisés recebeu o mais alto treino civil e militar. O monarca tinha determinado em seu coração adotar esse seu neto como seu sucessor para o trono. E o jovem foi educado para uma alta posição. Haveria realmente a possibilidade dele se tornar ali o faraó. Existe uma estátua também no Museu do Cairo que alguns acreditam que seja Moisés já na fase adulta, antes um pouco dos 40 anos, né? Porque ele viveu 40 anos lá no Egito. Essa é a estátua que aparece no Museu do Cairo, é a estátua de Tutmose II. Ele nunca se tornou faraó e ele desaparece da história, depois de mais ou menos os 40 anos de idade. Lembram-se vocês que Moisés foi banido do Egito. Na verdade, ele fugiu do Egito, né? Porque ele ficou com medo, ele tinha matado um egípcio e ficou com medo de ser morto. E essa estátua está lá. Você vê ali o símbolo real na sua cabeça, a serpente, né? Porque depois que ele matou o egípcio, ele teve que fugir. E para onde ele fugiu?
ele fugiu para a terra de Midian. Onde fica a terra de Midian? A terra de Midian fica na Arábia Saudita nos dias de hoje. Você pode ver no mapa a longa caminhada que esse homem fez, indo lá da região de Ramsés, de Gósen, e chegando até Midian. Eu não sei se ele foi direto. Aí eu peguei o Google e fiz assim a pé. Quanto tempo ele levaria saindo lá de Mênfis e chegando até Al-Bad, que seria a região onde se acredita foi onde Moisés foi. E vocês viram? São 626 quilômetros caminhando a pé pelo deserto. O Google até calculou aqui que levaria 125 horas, mas acho que eles não calcularam que era no deserto, né? Onde você tem que fazer uma caminhada um pouco mais lenta, ou talvez durante a noite, para evitar um pouco do calor do dia. Eu não sei se essa foi a rota que Moisés fez, se ele foi um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas essa seria a rota mais correta a se fazer, indo-se a pé desde a região onde estava Moisés até a região de Midian. E quando você vai, por exemplo, estudar um pouco sobre essa região, diz que Al-Bad é uma cidade numa região chamada Tabuk, na Arábia Saudita, e pertenceu na antiguidade ao sul de Midian. E nessa cidade chamada Al-Bad tem a tradição, né, ali na região tradicional, na Arábia Saudita, e cerca de 2 quilômetros da cidade você tem as cavernas de Al-Bad, que as pessoas chamam de Maghahir Suhaib, as cavernas de Jetro. E elas estão ali, as pessoas visitam essas cavernas, eles dizem que na verdade são sepulturas, que existem ali há muito tempo, desde a época de Jetro. Vocês se lembram que Jetro era o sogro de Moisés, né? E muitas pessoas, muitos turistas visitam essas cavernas escavadas na rocha, né? São túmulos e são históricas, né? Você pode inclusive entrar, existe ali um parque arqueológico de visitação. Também tem um outro local tradicional. Vocês se lembram na história que Moisés chega e tem um poço e parece que havia ali alguns pastores maltratando as filhas de Jetro, e o egípcio, Moisés parecia um egípcio, né? Ele vem e ele chega para lá naquele povo e tira água para as filhas de Jetro e acaba se casando com uma delas, com Zípora, né? E esse é o local tradicional também nessa região de Midian, Al-Bad, onde você tem um local chamado Bir al-Sahib, e é localizado ali próximo daquela região, numa cidade chamada Macna, e é conhecido que ele diz que esse é o poço onde Moisés tirou a pedra e tirou água para as filhas de Jetro darem para o rebanho. E até hoje as pessoas visitam esse local, é chamado o Poço de Moisés, né? Ou Al-Suaidani Well, o Poço de Moisés, né? Na língua ali que eles tratam, é um lugar bastante visitado também por turistas, tanto árabes como de outras nacionalidades. Não é um lugar muito de fácil acesso, não, mas as pessoas visitam. Agora, nós temos ali, onde eu visitei, o Monte Tradicional, o Monte Sinai Tradicional, que fica no Egito, na Península do Sinai. Milhares de pessoas vão ali. Olha, quando eu fui em 92 e a gente começou a subir a montanha, eu tinha pedido, inclusive, que eu queria alugar um carro com um guia para me levar até a montanha. Mas a pessoa do hotel talvez não tenha entendido muito bem. Ele disse, olha, tem um padre com um grupo de peregrinos, de alunos, e eles estão subindo. E eu falei com eles, vocês podem ir com ele. E a gente foi num ônibus. Tinha a caravana dele, mais de 30 pessoas, jovens. E nós tínhamos equipamento, câmeras, era pesado naquela época. Hoje em dia a câmera é pequenininha, mas naquela época o negócio pesava. A câmera pesava cerca de 7 quilos, cada bateria pesava cerca de 1 quilo ou mais. Aí nós tínhamos o gravador, que era separado da câmera, que pesava mais uns 10 quilos. Então só de câmera e bateria eu tinha ali mais de 25 quilos. Aí você tinha as fitas que eram enormes, pesavam também. Nós levamos água, pesava também. Nós levamos o tripé, que pesava também, microfones, esse tipo de coisa. Nós tínhamos seguramente mais de 40 quilos de equipamento.
para 2 pessoas. E começamos a subir na madrugada. Olha, meia hora depois eu estava suando, carregando aquilo, né? E cansado. E eu falei, Senhor, eu não vou aguentar não. E eu era jovem, né? 92, era jovem. E eu falei, Senhor, faz um milagre. Eu não posso ficar parado aqui, não é? E foi interessante que o padre falou assim, vamos parar um pouco. Eu falei, Deus atendeu a minha oração. Aí ele falou assim, olha as estrelas. Que maravilha. E realmente o céu com a estrela. E ele, vamos orar aqui um Pai Nosso. E eles começaram a rezar ali o Padre Nosso. E eu falei, que beleza, tomara que eles recitam também o Salmo 119 para ficar um pouco mais comprido isso aqui. Mas foi o suficiente para descansar um pouco. E alguém falou assim, quer que eu leve a sua câmera? Eu falei, puxa, muito obrigado. E eu dei a câmera para alguém. Já me aliviou 7 quilos e pouquinho. E aí continuamos a subir. Mas meia hora depois eu estava cansado de novo, sabe? E aí eu orei por outro milagre. Mas eu olhava para trás e falava assim, ainda tem outra caravana. Se eu cansar, eu sento e espero passar a próxima, porque eu vi os faroletes deles. Muita gente usando um faroletezinho, né? E aí uma menina falou assim, entrou uma pedra no meu sapato, por favor, pare. Todo mundo parou. Eu falei, que milagre. E paramos. Novamente eu consegui respirar. Mas agora nós éramos os últimos. Parece que não tinha mais caravana atrás, só à frente. Tudo escuro. E o guia ia levando a gente ali. A gente não sabia como era o caminho. E finalmente chegamos num lugar onde tinha alguns camelos e estavam alugando esses camelos. E aí eu aluguei um camelo. Paguei naquela época 10 do dinheiro deles, né? Eu não lembro qual era o dinheiro, mas paguei 10. E aí negociei, ele queria um pouco mais, chegamos nos 10. Pendurei as coisas no camelo e caminhamos uma meia hora de camelo até chegar numa escada. Ele falou, daqui para frente o camelo não vai, é a escada. E ele tirou tudo de cima do camelo. E um menininho apareceu e falou, eu levo para você lá em cima. Um rapazinho novo, sei lá, uns 14, 15 anos. E eu falei, quanto você cobra? Ele falou, 15. Eu falei, dou 10. Ele falou, tá bom. E ele pegou as coisas, quase a maioria das coisas que eu tinha, e começou a subir a escada. Parecia até que roubou, né? Porque eu não vou conseguir correr atrás dele. 600 degraus. Mas chegamos lá em cima. E foi muito bonito. Esse é o monte que tem lá. É o Monte Sinai tradicional. Eu, particularmente, não acredito que esse seja o monte Sinai, onde aconteceu a história de Moisés. Mas o povo sobe, muitos turistas, é um lugar interessante. Por que eu não acredito? Porque se Moisés estava em Midian, olha o mapa, se Moisés estava em Midian, e para chegar nesse Monte Sinai, ele teria que caminhar 379 quilômetros, 77 horas pelo deserto. E aí ele ia chegar ali onde é o Monte Sinai para ver a sarça ardente? Não faz sentido, ele tinha um rebanho. Então, o Monte Sinai tinha que estar ali próximo a Midian, não é? Porque ele estava com o rebanho dele. E ele vai ver a sarça ardente. Então, não faz nenhum sentido, né? Aquilo foi algo que marcaram-se no passado e perpetuou-se a história. Até algumas bíblias trazem esse mapinha dizendo qual era o caminho que fizeram. Eu particularmente não acredito nesse local. Agora, se você olha no mapa, aqui Al-Bad, e olha o Monte Sinai, o Jebel El-Oz, o Monte Sinai, que não é o tradicional, mas é o que está ali em Midian, aí faz sentido, porque é próximo. É uma distância relativamente próxima. E agora Moisés tem essa visão da sarça ardente. E ele vai ali naquele local. E ali Deus fala com ele, né? E diz para ele, Moisés, eu tenho para você uma missão. Um homem com 80 anos de idade. E Deus diz, eu tenho uma missão para você agora. Você vai voltar lá no Egito e vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés, então, agora tem que fazer essa caminhada. É interessante que ele tinha caminhado, por exemplo, esses 600 e tantos quilômetros para chegar ali, e agora tinha outros 600 e tantos para voltar de novo, né? Na verdade, ele teve companhia. Você, quando lê a Bíblia, percebe que Arão, seu irmão, também veio à procura dele, muito provavelmente, por inspiração divina. E eles se encontram e talvez façam o resto da caminhada juntos, né?
Uma coisa interessante é que ali tem um encontro do faraó da época, que provavelmente era Tutmoses IV ou Amenhotep III, que era o faraó do Êxodo. Você tem aqui, obviamente, a figura do filme, né? E nós temos aí a disputa entre Moisés e esse faraó. Na verdade, o que estava em disputa ali era o Deus de Moisés contra o faraó Deus, porque ele se sentia Deus. E o Satanás usava aquele faraó. Você pode ver pelas insígnias que ele tem na sua cabeça, né? A serpente estava ali. Eles eram adoradores da serpente. A serpente na Bíblia, vocês sabem, é uma representação de Satanás. As pragas ocorrem, terríveis, 10 pragas, pessoas são mortas, os primogênitos, e finalmente o faraó permite que o povo saia. E aquela multidão sai do Egito. Deve ter sido assim, um misto de alegria, mas também para onde vamos, não sabemos, mas não queremos mais ficar aqui. E saiu uma multidão, milhares de pessoas. Na verdade, milhões, né? Quando a gente lê a Bíblia, dá para entender que 600 mil homens, só os homens, né? E as crianças e as mulheres, quando põem todo mundo junto, vai dar mais de 1 milhão de pessoas, com certeza. E passado algum tempo, vem a perseguição. O faraó fala, não, eu não quero que perder esse povo, não. Vamos atrás deles. E aí tem um embate. A Bíblia diz que eles chegam num lugar onde eles estão presos por montanhas de um lado, montanha do outro, e na frente tem o Mar Vermelho. E agora? E o faraó chega naquele local. E aí ocorre aquele milagre fantástico, né? A abertura do Mar Vermelho. Moisés, obedecendo a Deus, estende a sua vara, ali o seu cajado, o seu bordão, e o mar se abre diante dele. E é impressionante. Temos algumas evidências disso? Eu creio que sim. Olha, aqui você tem nesse mapa a rota tradicional que aparece em muitas Bíblias, né? Ou seja, eles vêm descendo e passam lá em cima, mas olha, lá em cima não tem Mar Vermelho, né? E vem descendo, descendo, chega aqui no Monte Sinai aqui embaixo, depois sobe beirando o mar para ir para Canaã. Eu particularmente não creio que essa seja a rota do Êxodo, embora muitas pessoas acreditam, né? Esse é o Monte Sinai tradicional. Ele fica nesse lugar aqui na península do Sinai. E, como eu disse, muitas pessoas visitam. Mas nós temos o outro Monte Sinai que fica no lado da Arábia Saudita, ou seja, que fica ali na região de Al-Bad, já do outro lado do Mar Vermelho, ou desse Golfo de Aqaba, que é parte do Mar Vermelho, né? Que eu creio que faz muito mais sentido. Ou seja, o povo de Israel teria vindo, olha esse mapa aqui com onde eles cruzaram, eles vêm ali pela parte do deserto do Egito, desce até Etã, chega finalmente num lugar chamado Pi-Eirot. Na verdade, esse lugar é a praia de Nuveiba nos dias de hoje, eu estive lá nessa praia também. E aí eles passam ali o Mar Vermelho, o milagre acontece, e finalmente eles chegam na região do Monte Sinai, que já ficaria na terra de Midian, ou na Arábia, né? E esse é o Monte Sinai que fica na Arábia Saudita. Você vê que o pico está queimado. O pico está queimado. E uma coisa interessante, que é importante falar. Eu estive num museu em Knoxville, nos Estados Unidos, e ali eles têm algumas coisas que eles trouxeram desse lugar. Na verdade, é um museu de Ron Wyatt, uma das pessoas que esteve nesse local. Inclusive foi preso aqui nesse local como espião. Mas ele não estava espião, ele estava sem o visto, né? Ele entrou ilegalmente no país, parece. Mas ele trouxe uma pedrinha desse local. E essa pedrinha eu vi. Eu lembro que eu estive lá com o pastor Neumael Stina, e quando ele pegou a pedrinha, o pastor Neumael falou assim: meu amigo, isso aqui foi tocado pelo fogo de Deus.
E foi feita uma análise dessa pedrinha e acredita-se que para estar queimada daquele jeito, 6.000 graus deveria estar presente naquele local. E é por isso que o monte está todo quebrado, porque o monte tremia e também o monte tem essa cor escura. Uma coisa interessante que me faz pensar que a travessia do Mar Vermelho não foi naquele local, porque quando eu cheguei ali no Golfo no Canal de Suez, você percebe que não tem montanhas, eles não tinham como ficar presos entre montanhas e o mar diante deles. Veja, eu peguei aqui um vídeo que uma pessoa fez, onde você consegue visualizar a passagem, né? Essa é a passagem que você tem pela estrada hoje em dia, em que atravessa o local onde é o deserto ali do Sinai, né? Veja, onde eles passaram hoje é o Canal de Suez, não tem montanha. Então hoje tem uma estrada, essa estrada vai, aí tem um túnel, esse túnel passa por baixo do Canal de Suez. Você se lembra que o Canal de Suez é onde os navios passam, encurtando a rota sem ter que dar a volta pela África. Então você consegue perceber que eles estão passando aqui dentro do túnel. Eu passei por esse túnel também quando estive lá em 92. E aí finalmente você sai do outro lado. Você sai da África e agora você está entrando do outro lado. E é tudo plano, não tem montanhas. Então a Bíblia diz que eles ficaram presos entre montanhas, mas não tem montanhas. Tudo muito plano. É um deserto, obviamente, muito seco, muitas rochas, muitas pedras, mas... E ali hoje tem uma estrada, você pode seguir essa estrada, né? E essa estrada vai acabar te levando ao Mar Vermelho, que é a rota tradicional do Mar Vermelho. E aí você vai ficando preso entre montanhas. Você percebe aqui na filmagem que as montanhas vão aparecendo. O livro de Êxodo, no capítulo 14, verso 3, diz que eles ficaram presos entre as montanhas fecharam eles, né? Eles ficaram ali, não podiam nem para um lado nem para o outro. E foram seguindo. E atrás deles, lembre-se que o faraó estava ali. Inclusive existe o livro das antiguidades ali de Flávio Joséfos, onde é a antiguidade dos judeus, onde ele diz assim: havia de cada lado montanhas, e esse caminho terminava no mar. Então, aquilo era impossível para eles continuarem avante e poderem lutar ou guerrear, né, contra os... E eles não eram soldados também, eram escravos, né? Você percebe aqui que eles vão chegando, você vai chegando num lugar que realmente a passagem é estreita. Parece que a estrada não estava em boas condições, provavelmente deve ter havido uma chuva, alguma coisa, e finalmente você chega do outro lado, é a praia de Nuveiba. E você se lembra da história que quando o faraó chegou nessa posição, uma coluna de fogo, um pilar de fogo impedia, né, que ele passasse à frente. Aliás, antes de falar do pilar de fogo, existe ali também um pilar, uma coluna. Essa coluna foi encontrada por Ron White, estava no mar, ela foi retirada do mar. E esse pilar, essa coluna, foi colocada ali do lado da estrada hoje em dia. Então quem visita esse lugar tem a oportunidade de visitar esse pilar. Acredita-se que essa coluna foi colocada aí para marcar o local da travessia, porque Ron White encontrou de um lado essa coluna e do outro lado uma outra coluna. Então, a impressão que dá é que essa coluna marca um lado e outro do local da travessia do povo de Israel. Infelizmente, picharam a coluna e tudo mais, mas aí está o marco, uma coluna de mármore bem feita e tal. A coluna do outro lado, diz Ron White, que tinha inscrições. Essa estava desgastada pelo tempo porque ela estava dentro do mar. Mas está aí, as pessoas podem visitar e visualizar aí esse local da passagem. Mas uma coisa interessante, no local da passagem existe um lugar onde a areia foi fundida por causa de calor.
mas um calor muito forte. O pilar de fogo provavelmente pousou nesse local. Você consegue visualizar aqui a parte onde a areia está fundida. E você vai perceber, por exemplo, que as pedras estão fundidas dentro, né? Até a pessoa que estava filmando vai mostrando como tudo se fundiu, e ele até quebra um pedaço para mostrar como a areia se fundiu ali, né? Olha só, você consegue visualizar as pedrinhas que ficaram ali. Realmente, mais uma evidência de que esse foi o local da travessia do Mar Vermelho.